sejam bem-vindos ao episódio final da nossa série Fui Contratada e Agora, né? Então, aos técnicos de segurança do trabalho aí, espero que tenham conseguido já construir aí toda uma rotina para ser feita até esse momento, né? Esperamos já ter contribuído com vocês bastante, mas hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante, ou seja, o plano de ação, ou aquilo que a gente realmente vai colocar a mão na massa para fazer. Eu sou a Deise Sprenger, sou engenheira de segurança do trabalho, também técnica de segurança do trabalho, né? Como já comentado nos vídeos anteriores, esses 13 anos de experiência geraram aí alguns insights e algumas informações que são, acredito que, muito úteis para quem está iniciando, para deixar a gente menos inseguro, né? Menos apreensivo na hora de iniciar numa empresa nova. E aí, pessoal, então, bem-vindos aí ao nosso vídeo final a respeito da nossa série. Eu sou o Yuri Machado, sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança, técnico de segurança também, assim como vocês aí que estão acompanhando a série. Então, aí dentro desses 12 anos de atuação, tanto na área de segurança do trabalho da forma prática, em campo, né, mas também como docente também hoje da área, atuo de forma nesses dois campos hoje. Então, dentro desses 12 anos aí, além de cabelos brancos que a gente acaba adquirindo no dia a dia, porque o nosso trabalho ele tem uma grande responsabilidade. Então, foi possível adquirir aí um conhecimento interessante para poder compartilhar com vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar a respeito aí basicamente a gente falou aqui de conhecer, se aprofundar, né? Foram verbos que a gente utilizou bastante aqui, mas agora é muito interessante a gente falar em resolver, né? Ser resolutivos, né? Não ter o medo, né, de resolver, mas saber de que forma que a gente ordena aquilo que vai ser resolvido primeiro, de que forma que a gente seleciona aquilo que é prioridade, de que forma que a gente acompanha aquilo que precisa ser feito, né? Então é ter esse perfil de desenrolar, desenrolado, né? Como é o nome aí do nosso podcast, do nosso programa, desse nosso projeto. Então é isso que a gente espera de vocês, que vocês sejam desenrolados, resolutivos no dia a dia de trabalho de vocês, e a gente vai falar um pouquinho então aí sobre plano de ação. Exatamente. Vamos imaginar que vocês seguiram até aqui todos esses passos que a gente deu, então vocês já coletaram as informações, já estão com tudo na mão, já sabem o que está certo, o que está errado. Bom, agora como o Yuri falou, é hora de agir, vamos colocar a mão na massa, né? E aí, é importante que a gente tenha em mente que quando a gente fala em plano de ação, a gente logo pensa, assim, eu pelo menos, né, logo penso em um documento, né, uma coisa lá toda escritinha, bonitinha e tal, formulada, né, com prazos, com responsáveis e tudo mais, e isso está corretíssimo, isso é maravilhoso. Mas na área de segurança, nem tudo a gente vai ter tempo para executar todo esse plano de ação, né, para tomar uma decisão e resolver logo. Então, principalmente em situações de risco grave iminente, a gente precisa de uma tomada de decisão muito mais rápida. É hora de agir? Vamos agir, né? Obviamente que não impensadamente, de qualquer jeito, né? Sempre com um embasamento, como o Yuri falou, né? Lá no começo da nossa série, sempre com uma decisão técnica por aquilo ali, mas sim, agir, né? E aí, de novo, acho que também é importante a gente entender o nosso limite de atuação na empresa, né? Entender sempre com muita humildade, né? Até que ponto a gente pode tomar uma decisão ou não. A gente vai falar com o líder daquele setor para ele. Isso, até tomar que ponto, né, Daisy? Até que ponto nós temos o poder de resolver aquilo, ao invés de sinalizar. Na nossa mão. Exato, acho né? que isso é uma coisa bem importante, um limite bem importante de entender até onde a gente vai. Tem empresas que dão autonomia ao técnico de segurança e ele tem
aquilo ali totalmente na mão, né? Mas acho que raramente, no caso de alguém que está entrando na área, isso vai acontecer. Então, a gente precisa ter uma comunicação muito fluida com os gestores das áreas, principalmente, né, o líder das áreas, porque normalmente é ele que vai encabeçar essa tomada de decisão. E eu digo assim, é importante que a gente não bata de frente com as pessoas, sabe? Esse embate inicial, assim, isso já gera uma certa relação ruim, assim, né, com a pessoa que está nos ouvindo. Então, assim, chegar amistosamente, acho que sempre é a melhor forma, né? Então, ter esse viés de conversar, enfim, de chegar nas pessoas para isso, é um caminho que funciona melhor, né? Exatamente. A Daisy citou uma coisa que eu acho também de extrema relevância, que é a questão do não bater de frente. É óbvio que a gente está batendo de frente no nosso dia a dia com as pessoas, e a gente faz isso o tempo todo, porque é conflito de opiniões, muitas vezes. Mas é interessante o não bater de frente, batendo de frente sem as pessoas perceberem. Existem formas de fazer isso, Existem formas, né? né? Eu sempre digo, não é o que vocês falam, mas é como vocês falam. Exatamente. Então, uma visão mais prepotente, uma forma mais autoritária, aquilo pode gerar na pessoa que é a responsável do setor uma espécie de repulsa pela figura de vocês. E até uma barreira, às vezes, barreira, né? exatamente. Não vou fazer só porque não vou fazer porque ele está falando e eu não gostei do jeito que ele falou, por mais que concorde. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, então assim, a gente vai bater de frente, assim. Aliás, só o que a gente vai fazer, na verdade, é essa questão de gerir conflito de pessoas quando essas situações forem, né, de resolução de problemas. Então, a gente precisa saber como falar com cada um, de que forma que aborda, de que forma que a gente consegue também conscientizar, né, e entender como as pessoas pensam. Perceba que a gente está falando lá do primeiro vídeo novamente. Eu já sei que o encarregado fulano de tal, ou se for o supervisor fulano de tal, ele não gosta de ser cobrado na frente dos outros, ele não gosta que cobrem ele da melhor forma a ser realizado algo relacionado à segurança. É muito importante a gente saber como conversar com cada um, como que a gente consegue convencer cada um deles. A gente, até abrindo um parênteses, desculpa, claro. a gente até já falou sobre isso outras vezes, assim, né, da importância do técnico usar uma linguagem adequada com cada público com quem ele se relaciona, né? Quando a gente vai falar com um líder, a gente pode usar uma determinada linguagem. Quando a gente for falar com o trabalhador, a gente vai usar provavelmente uma outra linguagem, né? Veja que a gente não está se referindo a tratar cada um de uma forma diferente, não. A gente trata as pessoas da mesma forma, do porteiro ao presidente, né? O respeito é o mesmo. O que a gente muda é a linguagem, né? A forma verbal como a gente se expressa, porque às vezes as pessoas entendem as coisas de forma diferente, dependendo, né, do seu convívio, enfim, né, da sua atuação ali na empresa, do seu cargo, enfim. Exato. Pessoal, tem um exemplo prático que eu gostaria de dar. Eu lembro, não sei se desde contigo foi assim, quando eu fiz o curso de Segurança do Trabalho, que se falava nessa questão de plano de ação tem que ser registrado, quando alguém precisa fazer algo, tu registra, né? Então é um dos tópicos que a gente quer abordar aqui também, essa questão dos registros. E aí eu acredito que tu deve ter ouvido isso. Se alguém não quiser fazer alguma coisa que for certo, tu vai lá e faz um papel e pede para ela assinar. Tu já ouviu, tu deve ter ouvido isso. Na teoria isso é muito bonito. Gente, não façam isso. Não façam isso, porque vocês vão comprar uma guerra, uma batalha que vocês não vão... Eu digo para vocês, assim, de experiência prática, que eu já vi colegas fazerem, que eu já vi pessoas próximas fazerem, e o resultado, ele é péssimo. Ele é péssimo. É mais prejudicial do que... Ele é mais prejudicial do que benéfico. Mas eu preciso me resguardar. Gente, 2022, se vocês precisam ainda hoje ter um papel assinado por alguém dizendo que vai fazer errado, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Então, gente, vocês vão criar uma batalha interna que não tem sentido, não tem cabimento, e vocês têm muito mais a perder do que efetivamente a ganhar e conseguir o objetivo fim. O que eu recomendo nessas situações? Eu preciso que o responsável, né, pela área A
tome uma determinada atitude que ele está se negando a fazer ou que ele segue fazendo errado. Gente, a gente pode utilizar e-mail, a gente pode utilizar uma série de outras canais, formulários de auditoria, para que você, inspeção, na inspeção vocês coloquem, foi constatado, verificado, né? E aí sim, a gente manter registros dessa forma. Esse confronto direto, pessoal, ele é muito... Em alguns momentos, como a Daisy disse, não vai dar tempo de eu ver um cara correndo em cima de telhado, de eu sair correndo para minha sala para fazer um plano de ação para resolver aquele problema. Existem duas situações, né, que a gente precisa também analisar nessa questão de resolução de problemas, que é ação de bloqueio e ação corretiva. Quando eu identifico que algo precisa ser bloqueado de forma imediata, eu preciso agir. Ali eu não tenho como ter plano de ação. Eu tenho que dizer, cara, desce daí agora. Para o que tu está fazendo. Então, isso é uma ação de bloqueio. Eu não vou fazer um plano de ação para como que eu vou, né? É grave iminente risco. Ele vai cair dali, ele pode cair dali, ele pode morrer, se acidentar, ter uma lesão mais grave. E também a questão a ação corretiva ou ação preventiva, aí sim, eu tenho calma para fazer aquilo a longo prazo, né? Mas reforçando, só concluindo desde a questão da formalização dessa questão faz um papel aqui acima, a gente tem uma série de outras. E olha que interessante, eu vou usar uma coisa que eu falei lá no primeiro vídeo. Sejam técnicos. Nesse próprio e-mail, de acordo com o item tal da norma tal, item 5.4.3, diz que não se deve trabalhar de tal forma, então recomendo que para que a atividade seja feita se faça tal coisa. Pronto, vocês estão resguardados, vocês já estão amparados através desse registro, né, Deise? Exatamente. E aí, falando um pouco do que ele falou sobre a questão de ter prazo, de ter tempo, eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, porque às vezes a gente tem sede de resolver as coisas, só que existe uma série de coisas envolvidas em uma ação que tu precisa desenvolver na empresa, às vezes. Então, por exemplo, né, eu tenho lá uma máquina que oferece um risco, né, grande, enfim, e tudo mais. Tudo bem, precisa ser substituída aquela máquina, mas eu não posso chegar para o empregador e dizer, olha, amanhã tu tem que trocar essa máquina, sendo que a máquina custa 2 milhões de reais, né? Não funciona assim. Então, primeiro a gente vai fazer uma análise daquilo, ver qual é a melhor solução, se é realmente trocar a máquina, né? Porque às vezes pode ter uma solução mais barata, mas enfim. Uma proteção, algo, né, que a gente consiga fazer de forma provisória, né? Exatamente. Então, por isso que o plano de ação escrito e realmente validado nesse caso faz muito mais sentido, porque aí tu vai sentar com as pessoas envolvidas, vai definir o que vai ser feito e aí sim vai se estabelecer um prazo. Bom, tem que trocar a máquina mesmo de 2 milhões de reais lá. Bom, quando que a gente pode fazer isso? A gente só pode fazer daqui a 6 meses, porque eu preciso colocar num orçamento, né? Então, assim, não dá pra gente achar que a empresa vai fazer as coisas à moda do jeito que a gente quer e no prazo que a gente quer. Esse é um ponto legal também desse, porque tem uma palavra que a gente encontra muitas vezes nos planos de ações, né? Então, fala lá em imediato. Eu entendo que se algo é imediato, eu preciso sair fazendo aquilo de forma... Se eu preciso instalar um ar-condicionado para melhorar a climatização de um ambiente que, né, o pessoal está sentindo um desconforto térmico, eu preciso imediato sair lá agora e trazer o ar-condicionado embaixo do braço. Vocês concordam comigo que isso é uma ação de bloqueio? Se eu coloco que ela é imediata, ela não precisa estar num plano de ação. Ela tem que ser resolvida, não precisa de um plano de ação para isso. Então, isso que a Daisy pontuou para a gente, né, a questão de prazos de 6 meses, porque a empresa precisa montar um orçamento, a empresa precisa definir quem vai fazer. Então, cuidem com essa questão da palavra imediato, dentro de um plano de ação. Coloquem uma data. Se não for possível uma data, pelo menos 6 meses a contar de tal prazo, ou enfim, até dezembro de 2022 tem que ser feito. Segundo ponto, responsável. Responsável tem que ser uma pessoa, um profissional, um gestor. Evitem colocar tudo como técnico de segurança para fazer, porque vocês não têm o poder, muitas vezes, para realizar uma compra de um material. Vai ser o responsável pelo setor de compras que vai fazer a compra do material. Então vocês podem
monitorar, né, essa compra. Podem e devem, inclusive, Devem, né? Devem monitorar essa compra, mas não é vocês que vão lá fazer o orçamento, comprar, emitir nota, pagamento financeiro, enfim, isso tudo tem estruturas dentro da empresa para fazer. Então esse é outro ponto, não se coloquem como responsáveis por tudo, até porque vocês estão ali mais como um facilitador desse processo, né, como controle, como gestão, do que efetivamente operacionalizar isso. Terceiro ponto, evitem colocar nome de setores no plano de ação. O responsável é o setor de RH, e o RH tem 22 pessoas. Cachorro com 2 donos morre de fome, né? Como Dizia já minha diz avó. Né? Então, gente, a gente tem que definir quem vai fazer. Isso aí. E essa pessoa, inclusive, tem que saber que tu colocou ela no plano de ação, sim, isso né? é Tem um importantíssimo. detalhe, assim, porque às vezes a gente vê que o nome da pessoa tá lá no plano de ação, mas ela nem sabe que ela é a responsável por essa ação, né? Exatamente. Então, muito cuidado com isso. A metodologia que a gente costuma utilizar com maior frequência nesta questão de plano de ação é o famoso aí 5W2H, né? Ele é proveniente aí da língua inglesa, né? Ele fala em 5W porque são palavras lá da língua inglesa, mas para a gente não confundir, eu vou trabalhar de forma bem objetiva, porque algumas vezes vai depender também da realidade da empresa. Então, basicamente, é o que fazer, por que fazer, quando fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, né? Então, alguns exemplos aí que a gente pode colocar num plano de ação. Faça ali uma linha, coluna, né? E coloca ali, vamos lá, eu até citei aqui anteriormente, instalar a proteção numa máquina, é o que fazer. Por quê? Porque há risco do trabalhador, enfim, encostar numa parte móvel e ter uma lesão. Quando fazer? Temos aí 6 meses para fazer essa adaptação, enfim, aí, como a Deise falou, definir isso dentro de um bom senso com os gestores, né? Verificar o orçamento, né? Quem vai fazer? O encarregado de manutenção vai realizar essa implantação. Beleza, pessoal, então vamos para nossa dica de ouro, né? Nossa dica final aqui da nossa série, né? Fui contratada e agora, então estamos chegando no final. Acredito que com tudo que a gente conversou até agora já deu, né, para ter uma boa noção de como iniciar na empresa, né, de forma mais tranquila. E hoje a gente, então, agora nesse momento vai trazer a dica final, a nossa dica de ouro. Então, pessoal, a gente queria agradecer quem nos acompanhou aí desde o primeiro episódio dessa série, né? Quem tem nos acompanhado também nos nossos perfis lá do Instagram, do YouTube, do nosso canal, quem tem acompanhado os episódios do podcast também, não deixe de assistir, curtir lá a gente no canal, a seguir a nossa página do Instagram. E também quem nos acompanhou e viu durante o decorrer aí dessa nossa iniciativa de poder passar algumas questões práticas para vocês. A gente prometeu durante o decorrer desses episódios aí que no final a gente daria uma dica de ouro para vocês, daria uma dica importantíssima para vocês. E é uma dica que a gente utiliza e que a gente, inclusive, por seguir essa dica, também hoje a gente está aqui fazendo esse material para vocês, né? Então a gente gostaria também de compartilhar um pouquinho com vocês dessa dica que a gente usou no nosso meio profissional, né? Nas nossas relações interpessoais e que vem dando certo, né? A gente gostaria de compartilhar esse segredo nosso aí com vocês. Então, basicamente, o nosso grande segredo é manter boas relações, né? Manter um networking bom, assim. Então, a gente falou já isso, né, em alguns momentos durante a série, mas acho que é importante reforçar e dizer que esse é, sim, um ponto importante, porque é através, né, dessas boas relações, do convívio com outros profissionais, da troca de experiências, que a gente vai aprendendo, né, cada vez mais sobre a área, cada vez mais sobre como nos posicionar, né, e querendo ou não, tem coisas que a gente vai aprender só com a prática mesmo. Então, como é bom quando a gente pode aprender com alguém que já passou por aquilo, né, e aí a gente não precisa fazer aquilo do zero, né, que é um pouco também do que a gente tentou trazer aqui. Exatamente. E assim, pessoal, também a gente sabe, né, e a gente passou por isso também, a dificuldade muitas vezes de entrar na área. Então, poxa, eu faço tecnossegurança, eu não consigo entrar na área, eu não consegui entrar na área, ou consegui um estágio, mas depois que terminou o estágio perdi o contato com todo mundo, não consegui entrar.
Assim, pessoal, eu digo por experiência própria, né? Basicamente, as minhas últimas experiências profissionais, elas foram através de indicação. Mas a indicação, às vezes, ela vem de quem a gente menos espera. A gente, muitas vezes, eu já fui indicado por pessoas que nem eram da área de segurança, mas porque tinham visto eu fazer o meu trabalho na área de segurança em alguma outra empresa, alguma consultoria, e aí lembram do nome, né? Ah, o fulano lá, o Yuri é legal, a Deise é legal. Então, a Deise, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto em uma escola técnica, né, como docentes, enfim, a gente fez essa parceria depois, né, que eu já havia saído da escola, desde que continuou, mas a gente foi mantendo essa relação, foi mantendo esse contato, né? Então, para vocês terem uma noção, hoje eu atuo numa empresa, né, num local que eu tinha passado por ela 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, hoje, né, ano passado, no caso, lembraram de mim, lá em 2022, me chamaram e tal. Então, e isso é muito importante também, né? A outra coisa que eu sempre digo pro pessoal também, os colegas de vocês de aula. Colegas de aula, pessoal, eles são uma fonte importantíssima aí de contatos, né? Então, aquele grupo, né, que às vezes a gente, olha, me bota em mais um grupo de WhatsApp, pô, os caras de novo, o grupo do trabalho em grupo, não sei do que a gente fica louco para que termine o trabalho em grupo, e segue esse grupo logo, vamos adiante. Gente, meus colegas, já fui indicado para trabalhos, né, por colegas de curso, né, por colegas do curso que fizeram o curso comigo e estavam no mercado, e eu estava tentando entrar e o colega lembrou, indicou. Então, assim, mantenham o bom relacionamento com todo mundo, mantenham, né, o contato, não apaguem os contatos, não sumam, né? Não fiquem achando também que o pessoal, pô, eu sou tão bom, o pessoal tem que lembrar de mim aqui. Não, aparece, sabe aquela terminologia, aquela analogia que a gente faz com o futebol, aparece pro jogo, né? Aparece pro jogo. Seja ligando pro cara, perguntando, assim, não, cara, sendo chato, né? Mas, pô, pessoal, se alguém tiver alguma coisa, se alguém tiver uma sugestão, se alguém tiver uma indicação, né? Enfim, para mim, eu tô na área, eu tô disponível. Ninguém é obrigado a lembrar da gente o tempo todo. É bom a gente aparecer pro jogo, se mostrar, né, Dani? Sim, e hoje em dia isso tá tão fácil, né? Porque a gente tem aí as redes sociais, né? Tem o WhatsApp, é uma comunicação muito mais fluida, né? Muito mais fácil de a gente manter esse contato. Então, eu acho que é uma baita oportunidade, assim, como o Yuri comentou, né? Manter contato com os colegas, manter contato com os profissionais da área. Hoje existem grupos, né? Enfim, várias formas da gente manter esse contato e de realmente seguir evoluindo, sendo indicado aqui, sendo indicado ali, né? Para realmente a gente construir então uma carreira de sucesso, né? A gente sozinho não vai a lugar nenhum. E no nosso ramo, né, a gente sempre vai trabalhar dentro de empresas, dentro de indústrias ou na consultoria, né, prestando serviço aqui ou ali. Então esses contatos sempre ajudam. E uma coisa que é bem legal também é que às vezes não, né? Nunca a gente é especialista em tudo, né? A gente não sabe tudo. Então, eu posso ser especialista em emergência, o Yuri é especialista em gestão, né? Então, poxa, eu preciso de uma ajuda nesse sentido, eu vou ligar para ele, né? E assim vai, né? Então, tu ter contatos de pessoas que são especialistas em determinadas áreas te ajudam nesses momentos de aperto, né? Muito, é verdade. Eu já me vi apertado, às vezes, contra a parede, assim, de dizer, cara, por que lado que eu vou agora? E aí eu lembro daquele cara que estudou comigo, eu lembro daquele colega de faculdade, eu lembro daquele professor que eu me dava bem, que eu admirava, que eu mantive o contato. Pô, ligo pra ele, as pessoas normalmente costumam se ajudar, quando elas não têm tempo efetivamente pra botar a mão na massa pra gente, alguma coisa, elas indicam um caminho, vai dizer, fala com o fulano, olha no site tal, procura o livro tal, eu tenho o livro tal aqui, passa aqui, pega emprestado. Então, a gente não consegue. Eu acho que até em todas as áreas, né? A gente não consegue crescer sozinho, pessoal. A gente precisa de ajuda. Ninguém é suficiente, né? Ninguém sabe tudo, que nem a Deise falou. Mas a gente precisa saber conhecer quem saiba. E às vezes a gente não conhece quem saiba, mas a gente conhece alguém que pode conhecer alguém que saiba, né? Que pode conhecer alguém que nos indique, que nos mostre pelo menos um norte, né? Às vezes quando a gente está num quarto escuro, quando tem um feixe de luz, aquilo ali pra gente é um guia. Uhum. Chega ali, a gente consegue abrir uma janela, né? Então é importante que a gente não deixe de cultivar esses contatos, de manter esses contatos. Então não saiam dos grupos do curso técnico, não saiam dos grupos da faculdade, não saiam dos grupos da pós-graduação de engenharia de segurança.
se mantenham neles, conversem com as pessoas. Quando vocês estiverem nas empresas, se vocês tiverem a oportunidade de ir nas empresas, conversem com todas as áreas, passem por todas as áreas, conversem, pergunte o que cada área faz, mostrem o que vocês fazem, demonstrem que vocês têm conhecimento técnico, e isso desperta a atenção. Daqui a pouco aquela pessoa que tu trocou uma ideia um dia lá no setor, que nem era o teu, aparece uma vaga em outro lugar, ela lembra, pô, aquele estagiário que estava aqui, aquele rapaz que fez uma visita, aquela moça que veio aqui e deu uma palestra, né? Outro ponto, tá? Eu tenho uma história, não sei se eu cheguei a comentar para a Deise isso, acho que acho que cheguei a mandar para ela isso. Eu tinha um aluno nessa escola técnica que a gente dava aula que um dia ele falou, poxa, professor, tá difícil entrar na área, eu não consigo, eu preciso, o que eu tenho que fazer, né? E realmente ele estava sentindo muita dificuldade, daí a escola, nessa oportunidade, era uma escola em AD, e eu dei algumas sugestões para ele, cara. Eu falei, cara, vamos tentar fazer o seguinte, aparece pro jogo, faz uma página, faz um material, faz um canal no YouTube sobre isso, para tu testar, tu falando também. E aí, no final do curso, eu lembro, né, a gente tinha conversado há um tempo, ele me mandou um e-mail dizendo assim, professor, obrigado pelo incentivo e tal. Eu montei um ciclo de palestras sobre segurança doméstica, sobre combate inicial, e ele estava ofertando em escolas, nas escolas e tal, e apareceu pro jogo, né? Mais adiante, depois ele mandou um outro e-mail e tal, que alguém tinha chamado ele para alguma outra coisa lá, acho que se eu não me engano era para até um estágio mesmo, porque daí viu um professor que indicou para o outro, o pessoal foi ajudando. Então, assim, a gente tem que aparecer pro jogo e a gente tem que ser, hoje em dia, né? Não adianta a gente fazer as mesmas coisas que a gente vai ter sempre os mesmos resultados, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vê, o mercado é competitivo, eu sei que até é clichê falar isso, mas a gente tem que ser inovador, a gente tem que pensar diferente, a gente tem que, às vezes, pensar fora da caixinha, tentar ter uma ideia que os outros não têm, né? Enfim, mas sempre se ajudando, pessoal. Se for possível, eu, de verdade, assim, onde eu passo e eu ouço falar alguma coisa, eu preciso de um técnico de segurança aqui, eu preciso de um engenheiro de segurança. Essas pessoas que foram me ajudando durante o caminho, né? Não que eu faça algo esperando algo em troca, mas essas pessoas que vão, eu sempre tento carregar todo mundo que eu sei que é bom pelo caminho. Então, eu já indiquei aluno, já trabalhei com aluno, hoje trabalho com alunos meus, mais de um, inclusive, né? Nos locais que eu passo. Aluno meu já me indicou para vaga, para entrevista, né? Professores meus que foram professores no técnico, hoje eu presto consultoria, enfim, vai gerando uma rede ali de contatos, né? Então não percam esses contatos, mantenham esses contatos. E outra, relacionamento profissional, ele tem que ser um relacionamento respeitoso, ele tem que ser um relacionamento que a gente respeite o espaço do outro e respeite as características do outro também. Óbvio que a gente pode ser colega profissional, pode ser amigo também, mas se a gente não vê a pessoa, é meu amigo, tudo bem, não importa, cada um tem seus defeitos, suas dificuldades, né, os seus pontos positivos, pontos negativos, mas assim, porque o fulano lá falou uma coisa, eu não concordo com ele, mas falou no âmbito pessoal, sem ofender ninguém, né? Eu gosto do vermelho, eu gosto do azul, eu detesto gente que não gosta do azul, então eu não quero nem saber do fulano, mas gente, daqui a pouco é essa pessoa que por causa de né, de algo pessoal ali, de algo, eu gosto de Big Brother e tu gosta e eu não gosto, eu acho que quem gosta disso, eu acho um absurdo, gente, não deixem que os fatores também pessoais acabem, né, principalmente pastor político, hoje em dia, né, tudo está um pouco exacerbado, né? Então, não deixem por essas questões que esses relacionamentos interpessoais profissionais se percam, né, porque tem gente que pensa diferente em todas as áreas, mas na área que vocês são técnicos, na área que vocês têm a formação de vocês, que vocês trabalham, as pessoas podem ser muito boas, então não deixe que isso afete, né, esse tipo de contato e relacionamento de vocês. Isso aí. E mais importante, né, um bom trabalho é sempre a nossa melhor propaganda, né? Então, quando a gente desenvolve um bom trabalho, é quase que impossível a gente ser esquecido, né? Exatamente. Então, a gente sempre vai ser lembrado pelo bom trabalho que se fez. Exatamente. Então, gente, essa era a nossa dica final, né? Queremos agradecer aí, quero agradecer todos que nos acompanharam, que nos seguem lá, que continuam, né, acompanhando a gente tanto em rede social, enfim, Instagram, WhatsApp, YouTube, enfim, e nos colocar à disposição também, né? Então, qualquer coisa, né, Yuri, a gente está à disposição para tirar dúvidas. Então, nos contatem, né? A gente tem um canal muito aberto, né? Então, fiquem muito à vontade para sugerir também temas, né? Trazer as dificuldades e as dúvidas que, à medida do possível, a gente vai ajudar em tudo que for possível aí.
Isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, a gente agradece o acompanhamento de vocês nessa nossa série, o acompanhamento que alguns estão tendo lá nas nossas outras redes, e quem não está tendo, corre lá, dá uma olhadinha, né? A gente vai deixar aqui no nosso vídeo aí os links que remetem aos nossos canais, às nossas páginas, tá? E como a Thaís falou também, comentem aqui nesse vídeo, comentem lá na página do Insta, chamem no direct. A gente tem um canal bem aberto, né? Porque a gente sempre fala, esse espaço, né? O espaço do Desenrola SMS é um espaço de todos nós que somos da área, e a gente está aqui à disposição de vocês para ajudar a se inserir aí nesse mercado que vem crescendo muito, a tendência é que cresça mais ainda nos próximos anos, tá certo, pessoal? Então, desde já aí, agradecemos e até uma próxima. Tchau! Tchau!